Olá, meu amigo, minha amiga ou meus amigos que eventualmente estejam assistindo esse material. Vamos para a terceira aula de resiliência, a arte de seguir adiante. Nós falamos aquele material muito importante, o vídeo, sobre o experimento do marshmallow, muito importante. A metáfora do bambu e o cedro, muito importante também para vocês irem introjetando a ideia do ser resiliente, né? E hoje nós vamos avançar mais um passozinho nesse processo de se ambientar em relação a essa habilidade tão nobre. Hoje nós vamos nos inspirar em algumas grandes personagens da história, algumas apenas, são muitos, né? Felizmente. E também vou colocar uma nova metáfora para que vocês reflitam sobre essas questões e na próxima aula começarmos a entrar já na parte mais dos platôs da resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a propriedade que alguns materiais, não seres humanos. A princípio, resiliência não é um termo do comportamento humano. Ela foi adaptada mais adiante em relação ao comportamento humano, quando alguns autores perceberam que existiam pessoas resilientes ou mais resilientes e pessoas menos resilientes. Resiliência é a propriedade que alguns materiais tendem a acumular energia e, quando submetidos a impacto ou pressão, alto giro, calor intenso, alguma adversidade grande, esse material volta ao seu estado original, sem alteração. Se você imaginar aquela bolinha de borracha que as pessoas fazem exercícios com aquelas bolinhas, apertando e soltando, apertando e soltando centenas de vezes, exercício para minimizar os efeitos da LER, ou reduzir, ou evitar os efeitos da LER, né? Essa bolinha, depois de sofrer essa adversidade de ser apertada tantas vezes, assim que o indivíduo soltar a bolinha, como ele estará? Ela estará a mesma bolinha, né? É um material resiliente, não sofreu nenhuma alteração. Agora, se você pegar uma folha nova, uma folha branca lá da sua impressora, você tirou uma folha ali de sulfite nova e amassa toda essa folha. Depois de amassá-la, você vai fazer com que ela volte ao seu estado original. Ela vai voltar? Não vai, né? Você pode até usar alguma técnica, passar ali um ferro de passar roupa, alguma coisa assim, e a folha estará toda marcada, não vai ter jeito de tirar aquelas marcas, né? Não volta ao seu estado original. Não é material resiliente. Portanto, o que foi percebido é que pessoas também são assim. Algumas pessoas são como a bolinha durante os processos de adversidade, não ficam assim tão alteradas, e algumas pessoas ficam como papel, elas ficam marcadas como papel. Marcas que podem chegar ao ponto de alterar o caminho futuro da pessoa. Por estar profundamente marcada pelo processo que ela passou, ela passa também a alterar a sua visão de mundo, a forma que ela vai lidar com novas diversidades, alterando o caminho de forma, claro, negativa, né? O conceito, portanto, para o comportamento humano em relação à resiliência é que resiliência é a capacidade humana de absorver pressões, absorver adversidades, superá-las a um dado tempo, a uma determinada medida, se adaptar a essas adversidades ou a essas pressões, como o bambu, né? Se adaptar, e depois ela ir retomando um estado normal, porém com mais propriedade, com mais sabedoria. A pessoa cresce durante o processo todo.
Eu me lembro, falando aqui com vocês nessa aula, existem vários filmes e livros que demonstram essa situação que eu vou exemplificar agora. O Senhor dos Anéis é uma trilogia que eu adoro, tenho o livro, já assisti o filme várias vezes. E quando os hobbits, no final do terceiro filme, eles voltam para o condado, os hobbits não são mais aqueles hobbits que saíram no início do primeiro filme. Eles já eram pessoas transformadas, pessoas diferentes, pessoas que olhavam para o mundo de uma forma diferente e que tinham também uma autogestão diferente também. Um autocontrole, uma postura perante as situações também diferente. Esse é o efeito da resiliência trabalhando durante o temporal, né, durante a adversidade, durante aquela situação. A resiliência vai promovendo mudanças no nosso cérebro, que nada mais é que um órgão físico, de capacidades que ainda o ser humano está tentando compreender, não físicas. E para agora nós nos inspirarmos um pouco em pessoas que deixaram um legado de muita resiliência, e a pessoa muito resiliente ela deixa um legado, não pode ser diferente, eu quero antes disso contar para vocês uma história. A história é a seguinte: no país chamado, conhecido na época como a Costa do Marfim, também foi chamado, se eu não me engano, da Costa Costa do Ouro, se eu não me engano. Esse país foi dominado por uma grande potência. E nós sabemos que na história da humanidade as grandes potências acabam dominando países mais fracos, com uma série de justificativas que no final nós sabemos, não somos mais tão bobinhos, né? Depois de tanta história na nossa humanidade, que o objetivo é poder, o objetivo é explorar as riquezas naturais daquele país e é sempre assim, né? Não foi diferente com a Costa do Marfim. Obviamente aquilo gerava um estresse, uma ansiedade, uma agonia na população, que, bastante agitada, num determinado momento marcaram uma reunião na principal cidade desse país para discutir as possíveis ações em relação ao domínio inglês. Parte da população queria que a Inglaterra ficasse, que a Inglaterra era o futuro e tal, essas coisas, né? Parte da população queria que a Inglaterra pudesse até ficar, mas que fosse um pouco mais sensata em relação às riquezas naturais do país, né, que estavam sendo exploradas de forma exorbitante. Parte da população queria intervenção através de terrorismo, seja lá de que forma. Portanto, a situação era bem tensa e lideranças foram convidadas a falar. E a reunião ficava cada vez mais tensa. Nós sabemos como são essas coisas, né? Os extremismos, né, das pessoas, eles se afloram, né, e fica bastante difícil. Uma pessoa extremista, ela tem uma redução da sua visão de mundo, ela canudo da atenção, e a pessoa só percebe aquele extremismo dela, né? Por isso que as ideologias são complicadas, porque uma pessoa extremista, ideologicamente, ela não consegue perceber o mundo de uma outra forma. Então a reunião ficava cada vez pior. Um dos indivíduos que participou da reunião era um senhor chamado Peter Aigray. O Peter Aigray era muito bem visto naquela sociedade. E ele pediu para falar. E ele falou para os seus conterrâneos que ele iria contar uma história para aquelas pessoas. Imaginem vocês, as pessoas tão agitadas, com um problema tão grande, ouviram uma história, um conto de fadas ou coisa assim. Mas como Peter Aigray era uma pessoa muito bem vista pelaquela sociedade, eles permitiram que ele contasse. Portanto, ele contou a história da águia e da galinha. Era uma vez um biólogo que foi visitar um amigo no campo. Eles cresceram juntos. O amigo optou por seguir sua vida no campo, cuidando das terras dos pais, e o biólogo optou em
concluir sua faculdade e ficar na cidade grande e trabalhar como biólogo. Quando ele chega no sítio do amigo camponês, ele vê um grande galinheiro. Entre as galinhas, naquele grande galinheiro, tinha uma, será que você adivinha? Isso, uma águia. Quando o biólogo viu aquela águia, ele falou: meu Deus do céu, esse bicho aí é uma águia. O camponês falou: eu sei que é uma águia. Você também sabe melhor do que eu. Ela não sabe que ela é águia. Eu peguei essa ave na penugem, filhote, caiu do ninho. Os pais provavelmente não a localizaram e eu trouxe para o sítio para salvá-la. Dei ali alguns alimentos. Uma águia já tem uma vitalidade muito grande, já ficou bem. O que eu ia fazer com essa águia? Coloquei com as galinhas. Ela foi criada com as galinhas. Ela pensa que é galinha. O biólogo, melhor do que eu, provavelmente melhor do que você que está assistindo essa aula também, o biólogo sabe que a águia é a criatura mais impressionante que Deus criou depois do homem. Então ele queria resgatar essa águia, né? E ele pediu para o amigo, então, vou resgatar essa águia. Vamos ver o que vai dar, né? Ele no outro dia ele tirou de manhã a águia do galinheiro e levantou a águia para que ela pudesse olhar para o sítio que ela nunca tinha visto, ela só via o galinheiro por cima do galinheiro, né? Ele levantou a águia e começou a falar com ela: você é uma águia e tal, né? A águia ficou encantada com o galinheiro, ela nunca tinha visto, né? E ela olhava com o galinheiro, com o sítio, ela nunca tinha visto. E ela olhava para aquilo tudo e olhava para o galinheiro. Ela olhava para aquilo tudo e olhava para o galinheiro. E quando o biólogo jogou a águia e falou: voe, águia e tal, ela voou, é claro. Voou para onde? Você consegue adivinhar? Não sei se você adivinhou, né? Ela voou para o galinheiro. Que coisa triste, né? Voou para o galinheiro, já começou a ciscar, ele chegou perto das galinhas. E aí, o que eu perdi aí? O que está rolando? Muitas coisas estavam acontecendo. Aquela semana, iriam para o paredão do Big Chicken, um grupo de franguinhos. O galinheiro estava em polvorosa. O galinheiro se interessa bastante por essas coisas. E o galinheiro estava em polvorosa. Quem seria desclassificado no paredão do Big Chicken, né? A águia, que pensava que era galinha, também queria saber essas coisas, né? Tal. O galinheiro vinha num processo contínuo de agitação. Por exemplo, existia um galo velho no galinheiro, faltava ali um dedo. E ele costumava subir no puleiro, no galho das árvores e falar com as galinhas. E ele tinha uma influência muito grande sobre as galinhas. Ele falava mais ou menos assim para as galinhas: minhas companheiras, meus companheiros, nunca na história desse galinheiro um galo velho como eu foi preso. Tá achando engraçado? Tomara que sim. Esse galo foi preso, pessoal. O galo foi preso. O galinheiro ficou muito agitado, pois parte do galinheiro apoiava o galo e parte do galinheiro queria o galo na cadeia. Estava no lugar desse galo já há algum tempo uma galinhona, que na verdade era pior que o galo que parte do galinheiro queria preso. Pense a situação do galinheiro. Essa galinha, numa determinada altura do campeonato, sofreu um impeachment. Ela foi impeachmentada. Saíram com a galinha daquela liderança que ela tinha no galinheiro, agitando muito o galinheiro, pois parte do galinheiro era a favor da galinha, da galinhona, a parte era contra, e assim a coisa ia. E aí colocaram um outro galo velho no lugar da galinha. Acreditem vocês, piorou ainda mais. Esse galo aprontou coisas que serviriam para um impeachment, pior até que talvez a galinha, mas não sofreu impeachment, coisa estranha. E a agitação era muito grande para substituir esse galo. Tinham dois galos que brigavam e as galinhas também brigavam para substituir esse galo. E um galo que fazia assim um movimento estranho acabou chegando lá na liderança do galinheiro e o galinheiro não melhorava. Nenhuma agitação, uns queriam a cabeça desse galo, outros queriam que esse galo ficasse, uma coisa muito louca. Bem, portanto, vocês perceberam como o galinheiro é atrativo? E a águia ficou ali, né, no meio daquela coisa toda.
No outro dia, o biólogo tentou uma nova técnica, uma nova estratégia. Ele tirou a águia do galinheiro e subiu lá na cuminheira da casa para que a águia visse mais do que o sítio, para que ela visse o sol nascendo sobre a copa das árvores. E ao redor do sítio a águia ficou encantadíssima. Parece que a águia que vivia ali dentro dessa águia começou a se mexer, e a águia mexia as asas, e ela olhava para aquilo, a pupila aumentava, diminuía, e ela olhava para o galinheiro. Ela olhava para aquilo tudo, ela olhava para o galinheiro, e quando o biólogo jogou a águia para que ela voasse, ela voou. Para onde? Para o galinheiro. Mas que coisa! É complicado o galinheiro. O atrativo do galinheiro são questões políticas, como eu falei para vocês, esses galos velhos, questões lá do Big Chicken, tantas outras, né? Mas o galinheiro ele tem um problema muito grande de referência. O referencial ele é um grande problema no galinheiro, porque a referência do galinheiro é o pavão. Não sei se você sabia disso. O pavão ele é uma figura assim que causa um fascínio nas galinhas. Quando as galinhas veem aquela cauda maravilhosa do pavão, a galinha pensa: eu queria ser um pavão. Só que normalmente não se fala, não se comenta no galinheiro, né? Não, no ensino fundamental, no ensino médio do galinheiro, né? Nas redes sociais não se comenta muito que rede social, a galinha tem rede social também, não sabia não? Desculpe a informalidade, pessoal, mas é interessante entrarmos nessa coisa, sabe, para introjetar a ideia da águia e da galinha. Não se fala muito no galinheiro que o pavão só tem a cauda. Ele só tem a cauda. Tirou a cauda do pavão, depressão profunda. É incrível. A águia não. Pense um temporal vindo. Temporal, tá tudo cinza, e raio e vento. A bicharada corre para debaixo de pau, dentro de buraco, né? A galinha, tadinha, se ela estiver longe do galinheiro, é capaz que ela não chegue no galinheiro. Talvez ela infarte no caminho. Ah, meu Deus, estou judiando da galinha, né? Mas apenas uma metáfora, né, para entendermos, né? O que a águia faz? Falcão também. O temporal vem e a águia vai de encontro, ela entra dentro, ela atravessa o temporal para o lado de lá e vai desfrutar de um sol estonteante sobre as nuvens, sobre o temporal. A águia realmente é maravilhosa. Quem quer ser galinha, né? Mas a cultura do galinheiro é a cultura do pavão, né? Enganam as galinhas com isso. E o nosso amigo biólogo tentou mais uma vez. Ele teve uma estratégia mais eficiente agora, na terceira vez. Ele tirou a águia do galinheiro e tirou a águia do sítio. Foi lá na frente num barranco que dava para um vale exuberante, maravilhoso. E a águia, ao ver aquele vale maravilhoso, ela ficou realmente encantada e a águia interna aflorou. E ele falando com ela: você é uma águia, você tem coração e alma de águia, você não é uma galinha. Viva a vida de águia que você nasceu para viver, assuma a vida de águia da qual é a sua essência. Tenha coragem de ser a águia que você nasceu para ser e voe como tal. E quando ele jogou a águia, realmente a águia voou, encantada com aquela natureza, fez aquele circo que a águia gosta de fazer no céu, deu o grito de águia agradecendo ao amigo biólogo e foi viver a vida de águia, que na verdade ela nasceu essencialmente para viver. Quando Peter A. Gray terminou essa história, as pessoas não estavam tão agitadas mais, né? Eu estou contando histórias para vocês. Entendam que isso é importante. Sabe quem é um grande contador de história? E aqui vai ficar uma dica para vocês. Assistam o filme Lincoln, um dos grandes líderes da humanidade. Ele contava histórias e depois eu vou explicar por que ele contava histórias. As pessoas entraram na história. O Peter Hager era um grande orador. Quando ele terminou a história, as pessoas já estavam processando em uma parte do cérebro que eu vou explicar para vocês no bônus que eu vou dar para vocês nesse curso.
essa parte do cérebro entrou em processamento. Depois eu vou explicar para que vocês explorem mais essa habilidade, esse potencial. Ele falou para as pessoas: a Inglaterra fez com que vocês pensassem que eles são águias e vocês são galinhas. Quando as águias, não da Costa do Marfim, mas sim da República Federativa de Gana, alçarem voo, vocês terão seu país de volta. As pessoas ficaram assim encantadas com essa metáfora, com a forma que ela foi explicada, e ovacionaram, aplaudiram muito. Dali 2 anos, o Peter Eger morreu e não teve a oportunidade de ver que realmente Gana se libertou da Inglaterra pelo voo das águias. Entenderam? Os extremismos não levam nenhum país a lugar nenhum. Quem leva os países a algum lugar são suas águias. E a nossa águia interna é a área da nossa psicologia onde está a nossa resiliência. Muito interessante esse aspecto. E veja aí, pessoal, uma grande águia. Eu particularmente sou fã dessa grande águia, provavelmente você conheça, né? A Madre Teresa de Calcutá. Uma pessoa que era uma mulher pequena, era uma mulher com uma saúde relativa, não era grande coisa. Para os estereótipos de beleza da nossa sociedade, não era uma mulher bonita, e foi um dos grandes gigantes que a nossa humanidade conheceu. Esse grande gigante também, o Martin Luther King, foi no momento mais intenso da guerra que o preconceito contra o negro na década de 60 foi gerado nos Estados Unidos, né? Um processo complicadíssimo. O Martin Luther King foi um grande líder desse processo, influenciador de muitas pessoas e fez uma grande diferença naquela sociedade naquele momento, e até hoje é uma figura muito importante. Você deve conhecer também o Indira Gandhi, que sem levantar um pedaço de pau, ele conseguiu conduzir a sociedade indiana a perceber que a Índia podia sim restabelecer a sua integridade como país e se viu livre do domínio inglês com essa grande liderança, né? Sensacional, né, pessoal? Outra águia, que aliás, em alguns treinamentos ou aulas, já ouvi a seguinte fala: olha, o Martin Luther King, o Mandela não é tudo isso não, hein? Eu costumo dizer, sim, eles não são, eles não foram tudo isso em um determinado momento, e isso que é legal, sabia? Olha que interessante. Esse aqui também é um grande homem, né? O João Carlos Martins, conheço um pouco sobre ele, um pianista que enfrentou uma série de problemas e a resiliência fez dele um ícone mundial. Conheço um pouco sobre ele. Ayrton Senna. Esse aí não precisa falar muita coisa, né, pessoal? Também não foi tudo isso não. Sim, o Martin Luther King, para a posição social que ele tinha, ele cometeu erros. Um erro foi grave, uma questão de adultério, sendo que a esposa foi uma grande âncora na vida dele. Errou sim. O Mandela era um cara extremista de esquerda, se envolveu com grupos violentos e se tornou um grande líder. Ele superou esses extremismos, né? O Senna saía carregado de festas por embriaguez. Também superou a quem? Superou a si mesmo e se tornou o grande Ayrton Senna. E esse gigante aí, vocês conhecem? Dona Zilda Arnes? Deixa eu falar um pouquinho sobre ela. Eu sou muito admirador da Dona Zilda Arnes. A Dona Zilda Arnes tinha uma casa na praia e com o marido e os filhos nessa casa no final de semana, ela fazendo algo ali na sala, ela pressentiu que algo ruim iria acontecer. Ela levantou correndo e foi até a sacada. O quintal dava para o mar e lá no fim, no contato com o mar, havia um pier, né, que avançava sobre o mar, e lá na ponta do pier estava o marido com um filho ou 2 filhos. E quando ela chega na sacada, esse marido sofre um mal súbito e cai no mar e morreu, faleceu.
A dona Zilda Arnes, pela própria boca dela, eu ouvi ela dizer que o marido dela era a pessoa mais importante na vida delas. Ela era com o marido desses casais assim muito conectados, muito duas partes de uma laranja, essa coisa assim, né? Foi um impacto para ela muito grande. Foi a maior adversidade que ela enfrentou. Dessa grande diversidade que nasceu a águia Zilda Arnes. Interessante, né? Foi da grande diversidade da prisão do Mandela que nasceu a águia Mandela, uma pessoa transformada 27 anos dentro da prisão, ou da grande diversidade de ver os irmãos negros sofrendo o que sofriam na década de 60, nasceu a águia interna do Martin Luther King, ou da grande diversidade do povo indiano sofrendo, que o jovem advogado recém-saído da faculdade, Indira Gandhi, percebeu algo dentro dele crescendo, transformador do seu meio. Muito legal, né? O legado desses indivíduos são maravilhosos. Na minha opinião, a dona Zilda Arnes deveria ganhar o Nobel ao qual ela foi indicada. Espero que ela não tenha perdido por preconceito, por ser brasileira, mas o legado dela merecia o Nobel, né? Bem, pessoal, a resiliência, portanto, nós vimos aí que é tremendamente importante, não é mesmo? E na próxima aula nós vamos começar a aprofundar na parte prática do curso. Até lá!